Samuel, capítulo 7, verso 12. Ok? 12. Quem já achou, diga amém. Assim diz a palavra de Deus. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o nome dela Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Diga: até aqui nos ajudou o Senhor. Podeis assentar, mas sente glorificando e exaltando o nome do Senhor, e fique em oração, intercedendo, para que Deus nos dê a direção dessa palavra nesta noite. Irmãos, nós já estamos aqui mediante o sexto dia desta campanha, e nós podemos dizer que até aqui o Senhor nos ajudou, porque continuamos de pé, continuamos firmes, continuamos convictos que Ele vai continuar fazendo grandes obras a favor das nossas vidas. Isso é uma coisa que durante toda essa campanha era necessário nós manter a fé. A fé. A fé e a certeza de coisas que o Senhor pode fazer na nossa vida, mesmo nós, aos nossos olhos, ainda que nós possamos achar impossível, Ele pode fazer. E interessante que quando Deus faz algo nas nossas vidas, há sempre um interesse que fique marcado. Já aconteceu algo na sua vida que você percebeu que isso ficou marcado na minha vida? Como se nesse dia, nessa data, fosse uma data muito especial. Aconteceu algo muito extraordinário na minha vida e aquele dia ele ficou marcado. Isso aconteceu comigo há 22 anos atrás, quando eu recebi Jesus na minha vida. Nunca mais eu me esqueço desse dia. E pode até ser que tenha sido essa experiência que você tenha passado com Deus e isso marcou. Só que este dia ele passou, ok? Esse dia passou. E pode até tido acontecido outras coisas grandes na sua vida. Mas sabe de uma coisa? O fato deste dia ter passado, o fato de ter sido um dia marcante na tua vida, é que hoje você pode dizer que desde aquele dia até aqui, o Senhor Ele te ajudou. O Senhor Ele não te desamparou, independente das circunstâncias, ou independente do problema que você tenha vencido, ou de alguma dificuldade que ainda você vai enfrentar. Eu posso chegar aqui e dizer para você que a nossa vida é fácil. Nossa vida é difícil. A palavra de Deus diz que o reino do céu, ele é ganhado com dificuldade, com esforço. Então por isso muitos percalços na nossa vida, em que nós passamos e que nós temos que suportar, sabendo que haverá um dia em que o Senhor, Ele há de se levantar para com nossas vidas, e Ele vai resolver o nosso problema. E esse dia Ele sempre vai ficar marcado na nossa vida. A palavra do Senhor diz no texto que o povo de Israel outrora estava passando grandes dificuldades. Hoje nós podemos dizer que nós estamos na bênção, sim ou não? Mas nesse período, nessa época, o povo de Deus ele passava guerras mais terríveis. As dificuldades eram maiores.
ao ponto de que Deus era necessário Deus se apresentar e Deus fazer coisas grandes para com o seu povo, a qual o povo não podia fazer. E aqui nós vemos uma história, um contexto, a qual nós podemos dizer que esse povo já estava passando dificuldade. Esse povo já estava passando por lutas, por guerras e por várias questões, e uma delas era o de distanciar-se de Deus. O povo andava naquele momento distante, que quer dizer isso, afastado de Deus. E isso, igreja, é uma coisa que nós temos que atentar, porque esses 6 dias a palavra do Senhor foi pregada aqui em um contexto que até aqui o Senhor nos ajudou, sim ou não? Então, nós temos a certeza que o Senhor, em momento algum, nesses 6 dias, até o 7º e posteriormente os outros dias, o Senhor não há de nos amparar, de nos desamparar em nenhum momento, pode ter certeza disso. E esse texto, eu observando, inclusive eu nunca tinha parado para meditar a respeito dessa história. Eu vi que é uma história parecida com a nossa. A guerra que existe aqui é uma guerra diferente, sim. As perseguições que existem aqui é uma perseguição diferente, sim. As perdas que existem no contexto dessa palavra é algo diferente, sim. Mas não diferencia das nossas guerras espirituais que nós passamos hoje. Não diferencia das coisas que Deus, muitas vezes, Ele propõe às nossas vidas, está nas nossas mãos, sob o nosso poder. E muitas vezes a gente deixa escapar das nossas mãos. Nós estamos falando de alguém que esteve à frente da batalha, Samuel. De alguém que sempre estava relatando com a congregação, com a igreja, a respeito da vontade de Deus, de alguém que estava querendo direcionar o povo, e muitas vezes ele viu o contrário da sua vontade. E por que não dizer que isso ainda acontece no nosso meio? Mas se não fosse as misericórdias de Deus, porque essa palavra, irmão, ela tem um termo que nós podemos dizer que é um termo de reconhecimento pelaquilo que Deus faz. Eu fui estudar um pouco sobre isso, eu aprendi várias coisas. Que o reconhecimento na nossa vida, quando nós reconhecemos a nossa vida, a nossa história, quando nós reconhecemos os feitos que o Senhor, Ele faz pela gente, a partir do momento que nós reconhecemos, é a partir do momento que agora nós passamos a ser grato a Deus. Porque reconhecimento, ele traz gratidão, ou não traz? Porque a partir do momento que eu reconheço as coisas que Deus faz pela minha vida, eu estou sendo grato. E aí eu vi que a gratidão faz com que eu alcance o mover de Deus pela minha vida. E o mover de Deus, através do mover de Deus, eu alcanço um milagre. É uma coisa que depende da outra. Eu vi que muitas vezes na nossa história, como aqui está diante dos nossos olhos, muitas vezes na nossa história, essa também, ela remete a uma história de reconhecimento de Samuel pela vitória do seu povo, pela vitória dos hebreus, pela vitória do povo de Deus contra os filisteus. E aí Samuel tem a atitude de pegar uma pedra e levar até um certo lugar, até onde ele viu que ali Deus fez algo pela sua vida.
E ele coloca ali entre duas cidades, entre Mispa e Sem. E ali Samuel demarcou o lugar onde Deus foi com ele. E por isso que ele colocou o nome daquela pedra de Ebenezer, que significa pedra de ajuda. Ebenezer, pedra de ajuda, aonde ele viu o favor de Deus pela sua vida naquele local. É por isso que eu digo que algo que Deus vai fazer, ou algo que Deus já tenha feito na tua vida, vai marcar. Tem gente que não pegou ainda. Algo que Deus vai fazer na tua vida, através dessa campanha, vai marcar. Aleluia. Porque Deus, irmão, Ele olha em favor de nossas vidas no momento que nós lembramos daquilo que Ele faz por nós. Nesse momento, irmão, independente das circunstâncias, eu vejo Samuel se encorajando. Eu vejo Samuel se levantando naquele momento. E ele olhar para aquele povo e dizer: vamos continuar. Vamos avante. Independente das lutas que nós temos que enfrentar pela frente, quem está conosco é a pedra de ajuda. Quem está conosco é a rocha inabalável. Quem está conosco é aquele a qual nossos pés estamos firmados e não tem como nós perder. Vamos à frente. Mas eu imagino ele dizer para o povo: mas atente para uma coisa, essa pedra vai ficar aqui. E ela vai sempre, todas as vezes que nós olharmos para ela, nós vamos se lembrar daquilo que Deus fez por nós. Há momentos, igreja, que nós passamos por algumas coisas e Deus, Ele quer que nós olhem para algo que a gente já venceu, para algo que a gente já suportou, que a gente já vivenciou, para que quando nós cheguemos diante de uma circunstância, nós possamos dizer: se até aqui o Senhor nos ajudou, Ele vai me fazer ir mais adiante. Ele vai me fazer ir mais à frente. Ele vai me fazer vencer, porque Ele tem sido a minha pedra de ajuda. Não foi nenhuma outra coisa que trouxe vitória para mim. Não foi nenhuma outra pessoa. Não foi o nome de alguém poderoso que Samuel esculpiu ali naquela pedra, não. Foi o nome Ebenezer. Reconhecimento que ele tinha uma pedra de ajuda. Aleluia. Nós entendemos que naquele momento Samuel estava simplesmente erguendo um altar. Porque quando nós ajuntamos pedra, quando nós chegamos em certo momento da nossa vida, há uma necessidade de nós consertarmos o nosso altar. E aí todas aquelas pedras que estão espalhadas, nós vamos ter que ajuntar. Vai dar trabalho, muitas vezes vai. Mas Deus vai mostrar, e Ele mostra dentro da palavra por várias vezes, que Ele tem sido sempre essa pedra de ajuda. Haja vista que está escrito no livro de Gênesis, no capítulo 49, no verso 24, que Ele é a rocha de Israel. Haja vista que está escrito no 1 Samuel 2:2, está aqui, que não há rocha como o nosso Deus. Agora o salmista, no Salmo de número 31, verso 3, ele diz:
Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Você poderia declarar isso nessa noite? Ou você vai continuar de boca calada aí sem receber nada? Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Já disse Isaías: não se lembraram da rocha. Já disse agora o mesmo salmista no Salmo de 118, verso 22. A pedra que os construtores rejeitaram. A pedra que os construtores rejeitaram. Você já pensou sobre isso? Que se você não tiver firmado na pedra, você não consegue prosseguir. Porque nessa caminhada, irmão, vai vir ventos e tempestade. Vai correr ventos e água, a qual é necessário que você esteja firmado na rocha, na pedra de ajuda. E Samuel, sabendo muito bem disso, ele diz: eu preciso memorar este dia, eu preciso fazer algo que este dia fique marcado. Imagine aí Samuel pegando uma pedra e colocando ali naquela pedra o nome Ebenezer. E o texto diz que ele diz: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Isso foi um ato que ficou marcado de geração em geração. Por que eu digo isso? Porque todas as coisas que aconteciam ao povo de Deus, muitas vezes era sentado e falado nas portas de filho, pai para filho, de filho para filho, e assim sucessivamente, alcançando gerações. Isso aqui é forte que eu vou falar agora. E o que é que nós temos passado para essa geração? O que é que a gente tem transferido para essa geração dos nossos filhos? A daqueles que para os filhos dos filhos. O que é que nós temos passado? Uma vida cansada, distante de Deus, em que os templos estão, ao invés de estar cheios, estão vazios. Sabe o que é que o Senhor me falou uma vez? E eu não me contive, eu tive que falar para a igreja. Que muitas pessoas, escute isso, muitas pessoas vão perder a sua salvação por não dar crédito à pedra de ajuda, a palavra de Deus, por não dar crédito aos ensinamentos da palavra de Deus. Pastor, perder a salvação? Sim. Eu vou mostrar para você. Quando o povo começou a ficar distante de Deus, longe de Deus, que o povo começou a se afastar, depois da morte do primeiro juiz, que foi Sansão, que decretava as leis de Israel, Israel começou a viver a sua maneira. Por isso que eu digo que essa história ela parece um pouco com a da gente. Israel começou a viver a sua maneira, negando-se a submeter-se à vontade de Deus. Agora, quase toda a nação ali e as suas adjacências estavam vivendo em pecado, e cada vez mais a sua fé entrava em degradação. Cada vez a sua fé definhava, cada vez a sua fé diminuía, ao ponto das coisas acontecerem, escute isso, e eles procurassem se agarrar a outros deuses.
agora fazerem bezerros, agora acreditarem em mitologias, fantasias, feiticeiros, a qual muitas vezes os reis procurou resposta. Cada vez mais eles se distanciavam de Deus. E eu acredito, irmão, que isso trazia a ira de Deus sobre eles. Acredita-se, e a palavra de Deus, muitas vezes ela denota isso, que Deus levantou reis maus para tratarem com o seu próprio povo. Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Saul, porque o povo fazia o que queria, e até um rei eles escolheram para eles. E muitos outros eles, que se levantaram contra o seu próprio povo para o corrigir. Em 1 Samuel, no capítulo de número 4, do verso 1 ao 2, Samuel, ele narra a primeira vez que Israel perdeu uma batalha para os israelitas. A Bíblia revela que nessa primeira batalha eles perderam 4.000 homens. Foi uma grande perda, sim ou não? Jesus é tremendo, viu? E nós temos tido muitas perdas. E nós nos perguntamos o porquê. E a palavra do Senhor diz para nós que essas perdas, essas dores, essas enfermidades, é porque nós não conhecemos a palavra de Deus. Porque todo aquele que não conhece a palavra de Deus, é por não conhecer a palavra que nós erramos. Agora, eles perdem uma primeira guerra, aonde estiveram no campo de batalha. E Samuel, nesta ocasião, olhando para o povo que estava longe de Deus, ele sofre juntamente com o povo várias derrotas com os filisteus. Essa primeira derrota foi uma prova de que Deus não apoiava a conduta errada do seu povo. A imoralidade espiritual em que o seu povo vivia fazia com que ela perdesse muitas coisas. Mais uma vez que o povo se arrependeu, está aqui, no capítulo de número 7. Uma vez que eles se arrependeram, a mão do Senhor agora foi com o seu povo. Mas eu estou falando aqui de arrependimento de verdade. Não é de algo que você propõe no seu coração de deixar, de parar de fazer e continua fazendo. Porque o perdão, ele só é considerado perdão quando nós se arrependemos e deixamos aquilo que nós praticamos. Aí nós obtemos perdão. Aí nós obtemos a misericórdia de Deus. Aí o que é que acontece? Ele se arrepende. Ele se arrepende. Porque nessa feita eles já tinham perdido tudo. Mas eu quero abrir um parênteses aqui nessa noite e dizer, irmão, que nós podemos perder tudo, menos a presença de Deus. Sabe quem sabia disso muito? Jó. Jó perdeu tudo, menos a presença de Deus. Os líderes do povo, agora vendo a degradação espiritual, a decadência, eles disseram: não, vamos buscar aquilo que a gente perdeu.
Quando eles batalharam com os filisteus levaram aquilo de mais valoroso da sua vida. A arca de Deus. A arca de Deus. Naquele momento a arca de Deus simbolizava o que, igreja? A presença de Deus. Só que eles erraram numa coisa. Porque nesse momento eles fizeram uma estratégia. Diga, estratégia. Quando nós estamos numa batalha, irmão, nós temos que ter estratégia. Nós não podemos ir para a batalha de qualquer jeito. Mesmo que aquilo que está na nossa mão seja pouco, mas nós temos que usar isso com sabedoria. Agora eles vão buscar a arca de Deus e eles levam para a batalha. Disseram ele nos seus corações, vamos botar a arca de Deus aqui na frente e a gente vai vencer todas as batalhas e pronto. Eu vou dizer algo para você que nunca mais você vai esquecer. Não adianta ter a presença de Deus se não souber usar. Aleluia. Não adianta ter poder se não souber usar. Não adianta ter unção se não souber usar. Porque tem muita gente usando a unção de Deus sem saber usar. Eu vou falar, Jesus. Canta, mas não tem unção de Deus. Ninguém vê. Prega, mas não tem unção de Deus porque ninguém vê. Não passa nada para ninguém. Ninguém não sente nada. Porque para fazer a estratégia na hora da batalha, você não pode errar. Você tem que fazer a estratégia certa e eles erraram. Porque depois da derrota que eles tiveram, depois que eles reuniram ali a liderança, estabeleceram essa tática de levar a arca na frente, Deus já estava muito longe deles. Jesus. Como é que eu planejo colocar Deus no meu projeto se eu ainda nem apresentei o projeto para Deus? Deus nem sabe do projeto. Deus não está nem no negócio. Porque eles botaram a arca crendo numa mitologia que Deus estaria ali entre os querubins. Só que Deus já estava distante. O que eu quero dizer com isso? Que para o dia de hoje nós não podemos acreditar, colocar a nossa fé em coisas que Deus não se faz presente. Nós não podemos colocar a nossa fé no homem. Nós não podemos colocar a nossa fé na força do nosso braço e nenhum outro, qualquer amuleto que a gente possa acreditar. Deus não é mais aquele Deus que muitas vezes com facilidade, escute, ele chegava no jardim toda hora da tarde para falar com o homem. Deus é um homem agora que quem quer falar com ele tem que bater na porta dele. Deus não faz nada por ninguém que espiritualmente falando fica deitado na rede balançando e esperando Deus fazer, não. Deus faz algo para alguém quando ele acredita. E ele pega uma pedra e bota no meio de duas cidades e escreve Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Agora, eles entendiam porque Deus permitira que os seus inimigos o vencessem.
Por que que os seus inimigos o venceram na primeira batalha, em 1 Samuel 4:3? Eles chegaram a levar a arca do seu acampamento e levaram entre os filisteus. Eu acredito que isso foi um castigo. A Bíblia, ela não relata isso, mas eu acredito que isso foi um castigo, porque, irmãos, eu não sei você, mas pode me tirar todas as coisas. Você sabe quando o salmista ele escreve o Salmo de número 51? Eu vou revelar algo para você nessa noite espiritual que você pode ainda não ter percebido. O salmista colocou uma pedra. No Salmo 51 ele coloca uma pedra ali, bem no meio da sua história. E ele lembra das coisas que passou, e ele lembra das coisas, ele pensa, imagina nas coisas que poderiam acontecer mais na frente. A Bíblia ela não diz isso, mas conjecturando eu acredito que ele coloca aquela pedra da vida dele bem ali no Salmo de número 51. Ele diz: tira, Senhor, de mim todas as coisas, mas não retire o teu Espírito Santo. Pode deixar, Senhor, passar a luta, deixa. Muitas vezes é até para me provar, muitas vezes é até para melhorar a minha vida, eu não estou entendendo. Deixa eu passar a perseguição, deixa eu passar a necessidade, deixa, Senhor. Mas não retira de mim o teu Espírito. Senhor, me renova, me restaura como esopo e me torna branco como a lã. Foi isso que o salmista fez quando ele colocou a pedra da sua vida ali, bem no meio da sua história. Aleluia. E agora a arca de Deus, pela desobediência do povo, a arca foi tomada. E eu acredito que isso foi como um castigo, sim. Entenda que ao invés deles se voltarem para Deus, irmão, escute, ao invés deles se voltarem para Deus, pelo seu afastamento pecaminoso dos líderes, decidiram levar a arca de Siló para o campo da batalha. Sabe o que é que significa isso? Não adianta querer entrar na presença de Deus de qualquer maneira. Não adianta querer estar na presença de Deus de qualquer maneira. Você sabe o que é que acontecia com os sacerdotes? Quando o sacerdote ele entrava aqui no Santíssimo Lugar, quando ele passava por essas cortinas, isso aqui é espiritual, viu? Que ele entrava nesse lugar, se ele não tivesse, irmão, em comunhão com Deus, se ele não tivesse sincero, sacerdote, ele morria ali naquele momento fulminado, porque eles queriam entrar na presença de Deus de qualquer maneira. Você está me entendendo? Então, ao invés deles voltarem a se arrepender a Deus, eles erraram a estratégia. É onde está o perigo. Pode até parecer, muitas vezes, que é uma intenção boa. Essa pareceu ser uma intenção boa do povo de Israel, sim. Mas o grande erro foi agir tal como os pagãos, que acreditava em coisas, em misticismo, amuletos. Você sabia? Eu vou falar. A pessoa passa a semana todinha, não abre a Bíblia, e quer que Deus fale com ela. Dá vontade até de sorrir, viu? Não participa de uma oração, doutrina, nem pensar. Mas quer que Deus fale com ela, quer que Deus vá para a batalha com ela e guerreie por ela.
Isso não vai acontecer. Eu não posso mentir para vocês. Eu tenho que dizer para você, nessa noite, que nós precisamos reconhecer aquilo que Deus tem feito pelas nossas vidas. E nós devemos voltar-se para Deus, porque a partir do momento que esse povo volta-se para Deus, eles começaram a vencer. A vencer. O que é que acontece quando eles venceram? Samuel disse: nós vencemos, e foi por grande esforço. Vamos deixar isso registrado aqui. Vamos deixar isso aqui para uma nova geração ver que quando nós voltamos para Deus, nós vencemos nas batalhas. Vamos deixar isso ciente, que até aqui Deus nos ajudou, sim, porque Ele é uma rocha inabalável. Até aqui Deus nos ajudou, sim, porque o perdão de Deus ele está disponível quando nós nos arrependemos. Até aqui Deus nos ajudou, sim, porque nós deixamos de acreditar em uma arca, literalmente, e passamos a acreditar num Deus, um Deus que não habita em templos feitos por mão de homem, mas um Criador soberano que controla o universo. Por mais que eles tentassem, por mais que a gente tente vencer longe de Deus, nós nunca vamos conseguir. Geralmente acontecem algumas coisas, escute o que eu vou dizer. Pessoas, no decorrer dos anos, elas vivem uma frustração. E muitas vezes até por algo que o Senhor já falou há muito tempo. Eu vou revelar algo espiritual para você, e você nunca mais pode esquecer. Isso aqui é mistério com Deus. Tem coisas na nossa vida que Deus prometeu, aqui mesmo. Olha o que o Espírito Santo está falando. Coisas na vida de pessoas que Ele prometeu, que não se cumpriu ainda, por causa de você. Por causa de você. Mas por quê, pastor? Porque quando Ele mandou esse povo aqui para o deserto, Ele disse que esse povo ia passar 40 dias. Eles passaram 40 anos. Isso foi culpa de Deus? Diga não. Aí Deus vê que o povo não conseguiria sair. O povo estava rodeando o deserto. Eu vou ser pedra de ajuda agora. Deus diz assim: eu vou ser pedra de ajuda agora na vida desse povo. Eu vou mandar de noite uma coluna de fogo. Você pensa que a coluna de fogo era só para iluminar? Não. Era para guiar o povo. Você pensa que a coluna de fumaça de noite era só para livrar o povo do sol? Não. Era para guardar a vida do povo e as promessas de Deus. Então, enquanto nós não atentarmos para a coisa que Deus nos prometeu, elas não vão acontecer. E como é que eu faço isso? Colocando essas coisas debaixo dos nossos joelhos. Colocando essas coisas aqui no nosso coração. Porque geralmente nós esquecemos. O tema nessa noite é que até aqui nos ajudou o Senhor. E esse tema remete, como eu falei, a nós recordar aquilo que Deus ele já fez pelas nossas vidas. Esse tema remete nós, além de reconhecer, nós sermos gratos a Deus. Esse tema remete, além de nós sermos gratos a Deus, Deus ouvir e atentar para a nossa gratidão.
e Deus responder e nos dar vitória. É para isso que nós nos reunimos aqui essas 6 quinta-feiras. Se você ainda não tinha pegado isso, pegue essa palavra. Porque até a próxima quinta, pegue essa palavra se você acreditar. Até a próxima quinta, levanta a tua mão. Levanta a tua mão. Mas Deus só vai fazer isso para quem estava pensando. Deus só vai fazer isso para quem estava com propósito. Até a última quinta, irmão Carlos Augusto, Deus vai responder crente nessa campanha. Crente vai subir aqui neste altar para contar e dizer que até aqui o Senhor o ajudou. Aí sim você vai poder dizer, Ebenezer. Podemos confiar que o Senhor, Ele é o mesmo. Podemos dizer que Ele nos sustentou até hoje e Ele vai nos sustentar para sempre. Faça o seguinte: construa um memorial. Construa um memorial das vitórias que o Senhor, Ele já tem te concedido. Lembre-se disso, porque a partir do momento que você lembrar, é onde Deus vai começar a trabalhar ao teu favor. Vou revelar algo espiritual ainda mais nessa noite. Quer ver, irmão, acontecer as coisas na tua vida? Ore acreditando. Ore vendo o milagre acontecer. Por quê, pastor? Porque nós não vivemos por vista, nós vivemos pela fé. Porque Paulo escreve aos Hebreus, segundo eu acredito que foi Paulo que escreveu, que a fé é um firme fundamento nas coisas que a gente não estamos vendo ainda, mas é a certeza daquilo que a gente está esperando. Você pode dar um glória a Deus por isso? Então Deus, Ele vai agir nas nossas dificuldades, nas nossas derrotas, seja pelas nossas falhas, ou seja por algo da vontade permissiva de Deus. Ele vai ser nossa pedra de ajuda no momento em que nós reconhecer. Aleluia. Então, igreja, verdadeiramente, se nós estamos aqui de pé, em meio a tantas circunstâncias, porque a circunstância é aquilo que está ao nosso derredor, aquilo que brama como se fosse um leão querendo acabar com a nossa vida. Essas são as circunstâncias. Essas são as adversidades que sobrevêm sobre nossa vida muitas vezes para nos parar. Mas entenda uma coisa: se nós reconhecermos essa pedra de ajuda, se nós reconhecermos esse poder, se nós reconhecermos essa autoridade, se nós respeitarmos a Deus, Ele vai agir poderosamente ao nosso favor. Porque a palavra dele diz que tudo que nós pedimos, Ele nos concede. Porque a palavra dele diz que não há nada impossível para Deus. Então sim, nós poderemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. Ore pela minha vida. Sou carente das vossas orações e agradeço pela oportunidade em nome de Jesus.